Vou te contar quais são os 4 maiores casos misteriosos que nós, e nem ninguém, nunca encontrou uma solução. Orang Medan. Esse é o nome do navio que gerou a maior comoção e especulação em toda a história. Então esqueça o Titanic. Nenhuma história de embarcação é mais assustadora e inexplicável do que essa aqui. Em junho de 1947, um navio americano chamado Silver Star navegava pelas águas do Estreito de Malaca, quando recebeu um SOS em código Morse que vinha de um navio holandês que estava próximo dali, o Orang Medan. A mensagem dizia a seguinte frase: pedimos o auxílio de qualquer embarcação próxima. Todos os oficiais, inclusive o capitão, estão mortos, caídos na sala de mapas e na ponte. Provavelmente toda a tripulação está morta. Segundos depois, um último sinal foi captado. Ele continha apenas 2 palavras que diziam: eu e morrendo. O Silver Star partiu de imediato ao local indicado e, ao chegarem lá, se depararam com uma cena digna de um filme de terror. Todos a bordo estavam mortos, mas os corpos estavam em um estado nada comum, petrificados, com os olhos arregalados em uma expressão de espanto e alguns com os braços esticados, como se apontassem para algo. Foi aí então que o capitão americano decidiu rebocar o navio até um porto mais próximo para que uma perícia pudesse ser realizada. Infelizmente, devido ao movimento do convés, houve uma grande explosão no Orang Medan, que fez com que a tripulação do Silver Star rapidamente soltasse as amarras do reboque e simplesmente assistisse o navio holandês afundar. Até os dias de hoje, o que aconteceu naquele navio ainda permanece um mistério. Pés da Colômbia Britânica. Quando você vai à praia, o que espera encontrar na areia? Conchas, algum animal exótico no máximo. Moradores da região da Colômbia Britânica, região da costa do Canadá e Estados Unidos, encontraram despretensiosamente pés decepados em suas praias. Você ouviu direitinho. Desde 2007, foram 16 pés no total, sendo a maioria deles direitos, encontrados por banhistas, pescadores e moradores locais. Os pés são encontrados dentro de tênis que flutuam sobre a água ou ficam presos na areia. Os tênis, no geral, são esportivos de marcas como New Balance, Nike, Ozark Trail. Autópsias revelaram que os pés são de fato humanos, mas que permaneceram muito tempo na água. Agora, se foram mutilados, decepados, ou se simplesmente se soltaram do corpo, isso ninguém soube ou sabe responder. Menos ainda se sabe sobre a quem pertenciam esses membros e quem ou o que causou a tragédia. Sudário de Turim. Você provavelmente já ouviu falar sobre este mistério aqui, tá bom? Popularmente conhecido no mundo todo, muitas pessoas ainda não entendem sobre o que consiste esse objeto e o porquê dele ser tão misterioso. De maneira prática, o sudário de Turim é um tecido de linho com manchas concisas que evidenciam que um homem que morreu crucificado foi enrolado nele. Familiar a história? Pois bem, há séculos a peça é apontada por cristãos como sendo o tecido que envolveu o corpo de Jesus após a sua crucificação. Para esquentar ainda mais a especulação, um negativo do tecido foi realizado por cientistas e as manchas reveladas levaram as pessoas a acreditarem ainda mais nisso. Atlântida. Se você achou que Atlântida era comprovadamente uma lenda, se enganou. O grande mistério que circunda essa história milenar é que, de fato,
nunca se pôde provar a sua existência ou a sua inexistência. A primeira pessoa a detalhar o que seria a cidade de Atlântida foi alguém bastante renomado e respeitado. Ninguém mais, ninguém menos que Platão. Segundo as suas descrições, Atlântida era uma ilha em formato de vários anéis, com a sua capital no centro. Os castelos e construções eram enfeitados com peças preciosas, porque havia muito metal valioso na ilha. Ainda segundo Platão, essa cidade estaria localizada sobre os Pilares de Hércules, que é compreendido pelos historiadores como o Estreito de Gibraltar, entre a Espanha e o Marrocos. Segundo a lenda milenar, os deuses teriam ficado irados com a ganância do povo atlântico e teriam enviado maremotos e tsunamis que teriam submergido a cidade em um único dia. Levando em consideração o fato de que nessa época e contexto os fenômenos naturais sempre eram interpretados como reações dos deuses, a ideia de uma civilização rica e ilhada que foi submergida pelo mar nunca foi descartada. E você? Suspeita ou desconfia sobre qual o desfecho de algum desses mistérios?